Me disse, ei, eu tenho algo fantástico para te dizer. Disse ele, eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta? E eu fiquei chocado. Ele disse, você não teria medo de conversar com o espírito de sua mãe morta, teria? Bem, eu disse, eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes na minha vida. Heart Research Center apresenta Uma Viagem ao Sobrenatural, com o autor best-seller Roger Morneau. Ainda quando jovem, na cidade de Montreal, Roger Morneau envolveu-se na adoração de demônios. Nesta série de 2 partes, Roger dá-nos um relato de seu angustiante encontro com os poderes das trevas e, finalmente, seu divino resgate. Também junto com ele estão Cyril e Cynthia Grosser, quem primeiro apontou Roger da escuridão para a luz. Conduzindo esta entrevista exclusiva estão Dan e Karen Houghton, do Heart Research Center. Vamos juntos com Roger Morneau na parte 1. Uma viagem ao sobrenatural. Como no mundo você se envolveu na adoração de espíritos demoníacos? Bem, quando eu saí da Marinha, depois da Segunda Guerra Mundial, eu estava procurando para ter um comércio em Montreal, Canadá. E naquele tempo eu encontrei um colega que estava em um navio particular comigo. E ele disse, ei, Morneau, você está vivo? Que bom te conhecer. Vamos jantar hoje à noite? E eu disse ao meu chefe, posso ter a noite livre porque eu era assistente do Windsor, pistas de bowling e bilhar. Era um lugar de alta classe, em Montreal, onde todas as pessoas que fabricam vestidos iam e relaxavam. Então, eu tenho a noite livre e saí para jantar. E ele me disse, ei, eu tenho algo fantástico para te dizer. Ele disse, eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta? E eu fiquei chocado. Ele disse, você não teria medo de falar com o espírito de sua mãe morta, teria? Bem, eu disse, eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes na minha vida. Ele disse, está escrito no seu rosto, você está com medo de ir a uma sessão espírita. Mas eu conheço você, você irá vir. Então ele começou a me contar como era bravo quando eu estava a bordo do navio. Você sabe, coisas diferentes. Disse ele, você não é o mesmo homem, você mudou. Você é a galinha. Isso era tudo que eu precisava ouvir. Eu disse, quando é que nós vamos para a sessão? Então, no sábado à noite, estávamos no local. Foi a primeira vez. Um belíssimo lugar. A médium era uma mulher. Ela tinha uma linda casa nova em Montreal. E tinha cerca de 20 convidados lá. Eu era um deles. E ela se comunicava com os espíritos, para diferentes pessoas lá, e dizendo-lhes o que os espíritos disseram. Então havia uma mulher que vinha falando, quase continuamente antes da sessão começar, que ela não acreditava na aparição dos mortos e tudo isso e tudo aquilo. E ela disse, bem, eu teria que ver minha irmã morta para acreditar. Assim, enquanto a sessão estava correndo, um homem disse, eu gostaria de falar com meu amigo que morreu há 6 meses atrás. Mas eu não quero que ele apareça. Eu só quero falar com ele. Porque, disse ele, eu não confio em você. Conversando com meu amigo para mim. Assim a médium diz, deixe-me perguntar aos espíritos. Sim, o espírito vai falar com você. E aquela grande voz masculina foi ouvida no lugar. E disse, olá, Frank. Que bom que você pediu para falar comigo. E eles tiveram um pequeno bate-papo. E depois que acabou, Frank disse, essa é a grande coisa na Terra.
ser capaz de conversar com o espírito dos mortos. Então a médium diz: temos uma surpresa muito especial para vocês hoje à noite. Um espírito manifestar-se-á abertamente, aqui, em alguns minutos. E foi como uma grande rajada de vento que bateu no prédio. E à direita, através da parede, as luzes não foram terrivelmente brilhantes. Você sabe, eram como luzes da sala de visitas, um par de lâmpadas do assoalho e talvez alguns destes. E aquilo translúcido, que parecia estar saindo à direita da parede. Como você se sentiu bem naquele momento? É quase como se meu coração parou por um instante. Um sentimento muito estranho. Era uma senhora em um belo vestido de noite até o chão. E disse a Mary: minha querida irmã, você é tão maravilhosa por ter perguntado por mim. E Mary desmaiou e caiu para a direita, fora da sua cadeira, no chão. Uns rapazes jovens saltaram e a apanharam. E o espírito tinha ido embora. Esse foi o começo de tudo. É assim que você entrou? Sim. Você vê, há algo interessante sobre a mente humana. Você pode ajustar a um monte de coisas. Coisas que assustam você no início, depois de um tempo tornam-se comuns e normais. Então você quer dizer que o contato com o sobrenatural pode tornar-se banal e amanhã não incomoda ninguém? Sim. Agora, quanto mais você fizer isso, você não fica desconfortável, Sim. embora não seja fácil sentir? Então como você se sente sobre isso? Então eu comecei em uma sociedade secreta que adorava os espíritos. Mas como é? Como é diferente ir a uma sessão espírita, Roger? Acontece que a sessão... Eu não estava envolvido em muitos aspectos. Mas quando você entra na sociedade secreta de adoradores de espíritos, então, especialmente quando você é convidado pela direção mais alta no mundo espiritual, você nunca sai de lá vivo. E isso é exatamente o que o meu amigo e eu fomos contra. Nós não sabíamos nada sobre. Havia um líder de uma grande banda de jazz muito popular, muito famoso. Ele tocou muito em Montreal, Canadá, Vancouver e grandes cidades. E uma noite nós fomos para uma sessão dessas. E ele estava com sua esposa. Agora os espíritos lhe tinham dito o que fazer. O espírito disse a ele: existem dois desses caras, deu os nomes. Quando sua esposa quiser falar, você fará isso assim que sua esposa quiser conversar com a médium. E você dizer que quer ir para casa porque está cansado. Assim que você ver que esses rapazes estão começando a querer sair. Então, saia com eles ao mesmo tempo. E assim que você chegar ao ar livre, você pergunta se eles estão dirigindo. Eles vão dizer que não, que eles estão indo pegar o bonde, a alguns quarteirões de distância. Você os convida a entrar em seu carro com você, e você vai levá-los a um restaurante chique e tratá-los com boa comida e conversar sobre a Maria Mercante. E foi isso que o cara fez. E lá estávamos nós neste restaurante fino. Nós entramos em uma rua pequena e eu ainda posso ver como se fosse ontem, apenas espaço suficiente para passar um carro, que aconteceu para dar em um restaurante que estava na rua Sainte Catherine, a rua principal em Montreal. E foi realmente uma noite. Então, Roger, vocês neste restaurante, o que aconteceu? Depois que estavam sentados, entrando lá, o lugar estava cheio, embalado, apertado, mas havia algumas mesas contra a parede, que tinham um sinal de reservado neles. E o proprietário do local reconheceu o líder da banda e veio e disse: boa noite, os senhores querem uma mesa? Então você é uma das pessoas reservadas. Nós sentamos lá e tivemos nossas bebidas alcoólicas favoritas. E enquanto conversávamos, o líder da banda diz: há quanto tempo vocês, companheiros, estiveram envolvidos com feitiçaria? Isso chocou-nos um pouco. E eu disse: exatamente o que você quer dizer. Bem, ele disse: você sabe o que vocês estão fazendo?
conversando com os supostos espíritos dos mortos. Ele disse, isso é bobagem. Este homem tinha ido à sessão com você. Sim. E ele está dizendo a você que foi bobagem o que você fez. Você vê, minha esposa, ele disse, vai para a sessão porque ela obtém conforto. Ela recebe algo de bom de fora. Um sentimento bom de fora. E ela vive para o que os espíritos vão dizer que o futuro vai ser assim. Para mim, eu não posso me preocupar com essas coisas. Ele disse, eu quero poder. Eu vou direto à fonte do poder. Como você acha que me tornei famoso do jeito que eu sou? Eu disse, você deve ter tido alguma boa sorte. Bem, ele disse, não existe tal coisa de boa sorte. Ou algum poder que trabalha para você lá, em algum lugar? Ou você não irá chegar à frente neste mundo? Não no meu tipo de ocupação. Então, foi a partir daí que nós começamos a falar sobre a adoração de espíritos. Não entregou você? O que fez você querer descobrir mais sobre o que exatamente ele estava falando? Sim. Ele disse, os supostos espíritos dos mortos que vocês estão falando são espíritos demoníacos. Eles são anjos caídos. Eles são seres belos. Disse apenas isso exatamente? Oh, sim. E você não fez nada quando ele disse, bem, isso vai chocar você um pouco, você sabe. É uma coisa que você ouve pela primeira vez mencionado para você. Ele disse, vocês rapazes têm um grande futuro pela frente. Porque nós fomos ditos, o sumo sacerdote da nossa sociedade secreta tem dito que o mestre tem planos muito especiais para vocês dois. Agora o que ele quis dizer com o mestre? Satanás. E nós ficamos interessados em conhecer mais sobre isso. E ele nos disse, nós adoramos espíritos. Nós adoramos Lúcifer e todos os seus anjos. E eles são tão bonitos como antes de serem expulsos do céu. Houve um mal entendido no céu, em tudo isto, nas galáxias. Nosso mestre foi mal interpretado. E Deus não foi tolerante com ele, como faz com as pessoas que cometem os erros hoje. Então nós estamos em guerra, bem contra o mal. E temos que ser os maus. Mas nós não somos tão maus assim. Ele diz, eu olho para este negócio entre forças do bem e do mal. Uma pessoa acredita em Deus, outra acredita em Lúcifer. É como na política. Então, a grande controvérsia é real? E você é alguém falando sobre isso do outro lado? Sim. Para essas pessoas. Eles são vendidos para o fato de que Cristo não voltará a este planeta com poder e grande glória. E que ele vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta. Porque o sumo sacerdote uma vez disse, Cristo vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta porque ele sabe que é legalmente e legitimamente de Satanás. Naquela época ele disse, Lúcifer, ele mencionou Lúcifer muitas vezes, mas ele mencionou Satanás também. Ele disse, o mestre, eles gostam de falar sobre o mestre vai ressuscitar o seu povo dos seus túmulos. E George estava dizendo tudo isso ou o sumo sacerdote? George. E vocês consumiram álcool? Sim. E você se sentiu como era um tipo de uma chance de acordo e você não sabia se aconteceria outra vez? Ele disse, agora escutem, rapazes, eu gostaria que vocês conhecessem algumas das nossas pessoas. Que tal na próxima semana, quarta noite? Eu vou buscá-los onde vocês moram. E vocês estão convidados para um dos nossos serviços. Serviços? Como os serviços da igreja, sim, algo como isso. É um testemunho para os espíritos, de como os espíritos têm abençoado sua vida. Então, quando saímos de lá, eu disse para mim mesmo, esse rapaz está meio bêbado. Eu não vou ouvi-lo novamente. Você sabe. Mas era verdade, a quarta noite chegou e lá estava ele com seu grande Lincoln. E fomos a uma das áreas mais bonitas de Montreal. O lugar era uma mansão. Mansões são geralmente muito grandes, chamamos isso de uma pequena mansão. Foi bonito. Era um lugar muito bonito.
Roger, seu amigo George o levou para esta mansão, onde as pessoas adoravam os demônios. Como era e como vinham as pessoas lá dentro? Bem, foi uma grande surpresa para mim. Como eu tinha feito em minha mente, a ideia de que eles iriam ser de aparência rude. Mas quando entramos no lugar, eu fiquei maravilhado ao ver que todos eles estavam muito bem vestidos, bem educados, e que muitas das pessoas, à medida que íamos sendo apresentados às pessoas, eram profissionais, médicos, advogados, e muitas pessoas de negócios. E vejam o que eles tiveram uma sessão de louvor aos deuses, que são os espíritos conselheiros, que estão encarregados de legiões de espíritos, espíritos de demônios. E eles falam sobre o que o Senhor de suas vidas tem feito por eles. Porque eles chamam espíritos particulares, como o Deus Nashtan, que você lê em 2 Reis na Bíblia. Os israelitas adoraram a serpente de ouro, bronze, que Moisés tinha feito. Atrás do que eles adoravam a serpente, eles estavam realmente adorando esse espírito Nashtan. E o mesmo espírito é Nashtan. E o sacerdote estava nos dizendo que um médico estava dizendo que ele estava fazendo operações que nunca havia sido feito antes, porque as pessoas têm que estar acordadas e não têm nenhuma sensibilidade. Ele foi capaz de realizar cirurgias em que não havia sido feito antes. Mas os espíritos dariam aquela capacidade de ser capaz de operar sem as pessoas sentirem qualquer dor e também sem nenhum problema com o sangue, porque como ele iria cortar suas incisões, tudo estaria aberto e não haveria sangue correndo. Então ele poderia fazer o trabalho que não tinha sido feito antes. Agora eu me lembro de ler em seu livro que no serviço de louvor e adoração que eles tinham, que eles cantam hinos. Por que eles cantam hinos em uma adoração de demônios? Sim, isso foi uma grande surpresa para mim quando eu fui para o lugar. O sacerdote disse, vamos descer para o quarto do culto dos deuses e ter uma sessão de louvor. Uma sessão de canto. Então vamos lá para baixo e o que você acha que se passa ao redor? Hinos de igreja. Hinos de igreja cristã. E eu não podia acreditar nisso. E eu disse, que negócio é esse? O sacerdote disse, bem, agora, para aqueles de vocês que são novos, deixe-me dizer-vos que essa é a forma mais viável para agradar os espíritos. É para ridicularizar Cristo e seu povo. E sua igreja. E tudo isso. Então eles cantam hinos do cristianismo. Eles não cantavam palavras cristãs para os nossos hinos? Bem, eles alteram muitas das palavras. É uma forma de blasfêmia. Como você vê hoje, no mundo da música rock. Você vê os apresentadores que têm essas cruzes? As senhoras têm brincos com cruzes? Esta é uma forma de blasfêmia. É uma forma de ridicularizar a Cristo. Você vê? Os espíritos induzem as pessoas para fazer isso, para encontrar o prazer em usar esse tipo de emblema. Uma cruz é um símbolo da crucifixão de Cristo para os cristãos. Então, quais foram as suas impressões na primeira vez lá no quarto de adoração de demônios? Nós estivemos lá talvez uma meia dúzia de vezes. E o sumo sacerdote nos disse depois que a reunião acabou que ele queria falar conosco, meu amigo e eu. Então, depois que a maioria das pessoas tinha saído, disse ele, o mestre da minha vida tem revelado a mim que é a hora de vocês se familiarizarem com o quarto de adoração dos deuses. Bem, nós começamos a nos mover em direção a uma bela escadaria grandiosa. Linda. O corrimão era enorme, era maciço. E os trabalhos em ferro forjado que tinham feito foi super. A bela decoração na parede, o lustre sobre o primeiro pouso. Você desce cerca de 8 ou 10 passos e você tinha o primeiro pouso. Era enorme, bonito. O arranjamento das luzes era o mais agradável que eu já tinha visto em minha vida. Quando entramos nesta área do santuário, não era muito bem iluminado, mas tudo foi ampliado. A beleza de certas coisas, como um monte de coisas que foram banhadas a ouro,
aparadas, os pequenos altares, onde os espíritos tinham se materializado. Eles os fotografaram, então eles tinham quadros feitos deles. E havia talvez cerca de 100 desses ao redor do lugar. Assim como no santuário, sim. Debaixo era um pequeno altar onde você tinha incenso e as coisas que usariam em sua sessão de oração e devoções a certos espíritos. Alguns dos objetos ali, o sacerdote disse que eram de ouro maciço. Foi uma experiência única de ver aquilo. Então, como você se sentiu quando você andou nesse quarto? Eu senti que aquelas pessoas tinham poder. E eles tinham muito. E aquilo atraiu você? Sim e não. Tinha sentimentos místicos sobre... Porque as coisas, em certa medida, pareciam tão boas. Soou tão bem para nós. Mas eu tinha sido criado em um lar cristão, onde meus pais tinham nos dito havia 8 crianças na família, e especialmente aos mais velhos. Meu pai disse, bem, você sabe, se você se envolver em fazer algo errado, você vai ter que pagar o preço. Há sempre um custo para tudo neste mundo. Então esse pensamento veio rastejando em minha mente. Com onde você vai com esses espíritos antes de começar a pagar o preço? E você ficou apenas um pouco nervoso? Sim. De modo que você continuou indo para trás. Ou não havia nenhuma maneira de sair? Porque é isto que nos disseram. Você sabia disso também? Sim. Então você estaria movendo a fúria dos poderes demoníacos? Porque o sumo sacerdote tinha dito que o mestre tinha planos especiais para nós em nossas vidas. E que ninguém nunca entrou nesta sociedade, a menos que fossem convidados pelos espíritos. Então foi isso muito claro. Ele também nos explicou do perigo. Explicou-nos o perigo de ir contra a vontade dos espíritos. Ele mencionou sobre um homem e sua esposa que moravam em um prédio à prova de fogo em Montreal. O lugar foi queimado, com eles dentro. Ele foi um dos seus membros que decidiram bem que queriam pensar sobre essas coisas. E ele não ia conseguir iniciar no momento quando os espíritos disseram que gostariam que ele fosse iniciado na sociedade. Então, na realidade, Roger, você foi escolhido pelo poder superior dos espíritos demoníacos para ser uma parte de seu grupo humano especial privilegiado. Você vê essas pessoas naquela sociedade de Montreal, como o sacerdote mencionou, há milhares de adoradores de espíritos, em diferentes sociedades de adoradores de espíritos neste mundo. Mas ele disse, nós somos a elite. Nós conhecemos a verdade real sobre o Mestre e seus anjos. E eles não são seres de aparência horrível, são criaturas maravilhosas. E nas pinturas que tinham nas paredes da sala de adoração, eles eram seres lindos. Especialmente era a pintura de longa-metragem, de Lúcifer, acima do seu altar. Aquilo foi muito fascinante, porque ele parecia um homem de grande intelecto, testa alta. E quando você olhava para os olhos, dava-lhe uma profundidade de percepção de alguém que era muito sábio e poderoso. Então, Roger, esse sumo sacerdote que você falou, ele é a única pessoa que o levou até a sala de adoração ou ele também foi um dos que o levou na sessão de louvor que você falou? Sim, ele tinha um assistente. Agora que você ia para estas sessões de louvor, que tipo de coisas aconteciam nessas sessões? Nas sessões de louvor havia muitas histórias de sucesso. Atitude mental positiva, coisa do tipo. Bem, sim, muitas histórias de sucesso. Que o mestre tinha feito isto por mim e aquilo por mim. Lembro-te de um comerciante de madeira, que ele tinha uma meia dúzia de diferentes operações em diferentes partes de Quebec. E tudo que ele tocava parecia se transformar em dinheiro. E ele estava falando sobre isso. Então houve outra pessoa que era um clarividente. Que iria trabalhar apenas para as pessoas ricas. Apenas os super ricos. E ele disse, eu tenho conhecimento.
Eles têm os meios, deixe-os pagar. Assim ele aconselhou-os em transações comerciais. Eles vinham e ele dizia: ei, escute, eu estou olhando esse negócio. E eu poderia ter esta fábrica ou algum negócio. Essa pessoa estava interessada em bens imobiliários industriais. E ele falaria para o espírito, e o espírito lhe era audível. Ele podia escutar o espírito falar com ele, mas o homem não ouvia. Assim o espírito estava dizendo ao clarividente que, bem, ele chamou a si mesmo um astrólogo. As luas e as estrelas, você sabe? Qual é o termo que você usou para o título deste homem? Clarividente. E foi interessante, essa pessoa se levantou e disse: eu tive uma agradável pequena experiência semana passada, que o mestre realizou. Esta senhora e seu marido me trouxeram para esse astrólogo um pacote de dinheiro. Ele só trabalha em percentagens. Só em percentagens. Ele não trabalha para montante de dinheiro. Só percentagens que as pessoas fazem. Então ele disse, eles me trouxeram uma quantidade substancial de dinheiro. E eles ficaram muito felizes com ele. E eu senti que era muito razoável. Mas então, meu guia espiritual diz: pergunte-os quando eles irão dar a você outros $1.700, que é realmente seu. E ele disse para essas pessoas: eu gostaria de saber agora, antes de deixarmos aqui, quando você vai ter os $1.700 para me dar, que compõem a minha parte legítima no negócio. A mulher desmaiou. E o marido disse: nós vamos ter o dinheiro para você em 24 horas. Então foi assim que foi o tipo de sessão de louvor. Então ele estava pensando nos demônios para os ajudar a saber aquilo? Sim. Até que ponto esses adoradores de demônios começaram a afetá-lo pessoalmente? Bem, não foi muito tempo que o sacerdote nos mencionou que o tempo tinha chegado para nós começarmos a confiar nos espíritos e dar aos espíritos uma chance para trabalhar para nós. E havia um número de presentes que você pode escolher. E eu costumava jogar nos cavalos. Não era conhecedor de tudo. Eu costumava ir aos agenciadores de apostas. E eu disse: ei, eu gostaria que os espíritos me instruíssem sobre os números e o nome do cavalo que vai ganhar em Belmont. Ou algumas outras pistas como essa. Faça-me um pouco de dinheiro. O sacerdote disse: será dado a você. E com certeza, uma noite, quer eu tenha caído em um transe ou sonhei a coisa, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas vi 3 corridas. E estavam realmente pagando muito. E estes cavalos eram estúpidos. Eles não eram realmente bons cavalos, eles eram como um cavalo pagou 21 por 1. Porque ele era aquele pobre, certo? A chance de ganhar era tão ruim que eles pagaram 21 por 1. Eu vi a placa na casa de apostas e o número, e fui lá e eles disseram que ia ser no sábado. Era como na quarta-feira e alguns dias mais tarde era o sábado. E fui lá e com certeza lá estavam eles nas placas. Eu fui ao postigo e entreguei algum dinheiro e tenho-me um vencedor. Agora eu disse: eu estou louco. Eu deveria colocar mais dinheiro lá, por isso eu coloquei $20 para o próximo cavalo, que paga 21 por 1. Eu saí de lá com talvez $500 em minhas mãos. Nesse caso, eu fui diretamente para baixo, na melhor loja de homens na rua Santa Catarina, e comprei um terno de $200. Em 1946, um terno de $200 era... As pessoas estavam trabalhando por $18 por semana. E os bons ganhadores, cerca de $75 por semana. Então os espíritos demoníacos olharam em você tão favoravelmente para ajudá-lo a vencer um jogo. Então eu fui para outras casas de apostas.
E um dia, me disseram pelo homem da gaiola, onde você faz as apostas, ele disse, meu chefe gostaria de falar com você. Vá bem através daquela porta ali. Não é bom. Eu bati e o rapaz disse, entre. O cara estava sentado atrás de uma grande mesa, fumando um grande charuto. Então ele disse, você é Roger? Sim. Levantou-se e andou em volta de mim. Ele disse, você não parece tão esperto. E eu disse, o que, senhor? Você não parece tão esperto que poderia escolher cavalos que são vencedores quando eles estão para ser supostamente vencidos. O que você quer dizer com ajuda? Eu não estou recebendo nenhuma ajuda. Aconteceu o quê? Oh, não. Nós estivemos observando você por um número de semanas e você sempre sai daqui com algum do nosso bom dinheiro. Agora eu vou lhe dizer, amigo. Se você quiser uma lista de todas as casas de apostas de Montreal, eu vou lhe dar uma lista delas. Mas eu quero você fora daqui. E não apareça outra vez. Porque alguém vai colocar um... Você sabe o que eu quero dizer. E eu disse, ok, senhor, eu não voltarei de novo. É um negócio difícil estar num jogo de azar. Mesmo com a ajuda dos espíritos era difícil? Sim. O sumo sacerdote teria dito uma série de coisas para você quando você estava no serviço de louvor. Fale sobre as questões do grande conflito. Eu quero acompanhar um pouco mais, Roger. Algumas coisas que você escreveu no seu livro, Uma Viagem ao Sobrenatural, parece com o que os cristãos têm hoje e conhecem sobre a grande controvérsia. Como são algumas das coisas que ele disse a você lá? Ele nos disse que existe um grande conflito em curso entre as forças do bem e do mal, entre Cristo e Satanás. E essas pessoas sempre louvaram o grande mestre, Satanás, como o superinteligente ser que ele é, belo de se ver. E se ele nunca aparece para você, você não será capaz de vê-lo, porque ele estaria muito brilhante, apenas destruiria sua visão. O sumo sacerdote disse que estava em Chicago e um espírito apareceu a ele e disse, Monroe e seu amigo, George, convide-os para o serviço. E quem estará no comando quando você estiver ausente? Ele disse, ele vai destruir todo o trabalho que os espíritos têm feito nos últimos anos para obter essas pessoas na sociedade. Então, o sumo sacerdote que estava em Chicago pega o telefone e liga, e o espírito apareceu a ele. E ele disse que o anjo era tão brilhante que ele não poderia vê-lo. Ele disse que depois que pegou o telefone para discar, ele não podia discar o telefone devido ao fato de que a sua visão foi terrivelmente embaraçada pela luz. A bela luz do brilhante ser. E ele discou 0 e a operadora chegou. E ela teve que discar para ele. Eles falam sobre quem vai ganhar esse conflito. E nessa questão sobre o fogo e enxofre, eles dizem, o povo da Bíblia, falando sobre os cristãos, eles leem na Bíblia que todos nós estamos indo para a terra do lago de fogo, e isto e aquilo. Bobagem. Ele disse, o conflito vai acabar pacificamente. Cristo vai perceber que ele pode muito bem abdicar dos direitos para este planeta. Levará suas poucas pessoas junto com ele ao seu planeta no centro das galáxias. E nós vamos ficar com um mestre que vai ressuscitar todo o seu povo, que será tão numeroso como a areia do mar. E o mestre vai governar para sempre, e sempre, e sempre. Um povo feliz. E deu os nomes de algumas das pessoas que vão estar lá. Mas eu não vou mencionar os nomes, porque eles são conhecidos na história. De modo que foi muito impressionante. Você sempre sentiu, Roger, que eles estavam dizendo a verdade? Oh, sim. Eles realmente tinham as coisas honestamente. Mas eu ainda não estava satisfeito com as respostas. Havia alguma coisa, e eu entendo agora que era o Espírito de Deus dizendo, contenha-se, amigo. Contenha-se.
E o sacerdote falou sobre nós pensarmos seriamente em iniciarmos no culto. Assim, eles permitiram que você viesse a ter a sorte de ver que você pudesse voltar atrás por vários meses. Não era questão de saber se você vai ser iniciado ou não, é quando. Eles começaram a pressionar por um compromisso. Então o sacerdote disse, olha, eu não vou pressionar você para nada, ok? Mas eu quero mostrar a você o que os espíritos podem fazer por um servo dedicado. Nós descemos, não através da escada que eu falei, na sala de adoração dos deuses, mas no outro extremo do edifício. Então nós descemos lá. E o número de vezes que eu tinha ido lá para a sala dos homens, eu ouvi máquinas de escrever estalando como o diabo. Muitas que ficavam... Eu pensei que eles devem ter um monte de gente escrevendo ali naquela sala. E naquela noite, ele bateu e o homem disse, entre. E havia todas aquelas máquinas de escrever que se moviam sozinhas, digitando uma velocidade que eu nunca tinha visto antes. E não somente isso. O sumo sacerdote disse, eu quero te mostrar uma coisa inteligente. Então fomos ao redor da mesa e havia como duas longas mesas. E eles tinham cerca de 10 máquinas de escrever. E ele disse, observe agora as máquinas. Escrevem para a direita e depois não voltam. Ela escreve de volta para a esquerda. Isso não é algo incomum? Eu nunca tinha visto falar de coisa assim antes. Ele disse, os espíritos estão fazendo o trabalho. Ele nos apresentou para o homem. E o homem era um advogado. Ele disse, quanto dinheiro você fez no ano passado? Oh, disse ele, está na casa dos 6 números. Então este advogado tinha um negócio. E o prédio daquela casa tinha um quarto de adoração. E ele tinha a sala toda cheia de máquinas de escrever. E ele colocava o papel lá e os demônios... Tudo que esse rapaz fazia era colocar o papel lá. E o que sai? Como é que sai? Diferentes resumos para processos judiciais. E assim ele venderia para as pessoas? Oh, sim. Ele tinha esse serviço para a profissão legal. E venderia para advogados nos Estados Unidos e Canadá. Então, o sumo sacerdote estava mostrando a você isso para dar uma ideia sobre os tipos de bênçãos que você receberia. Sim. Mas depois que você deixou aquelas máquinas de escrever, a sala que o advogado estava, eles tentaram atraí-lo para um compromisso de fazer uma profissão pública. Oh, sim, nos fale sobre isso. Bem, eles têm um super bonito resort, que está nas montanhas Laurentian, ao norte de Montreal, norte de Santa Gade. Um nome famoso lá em Montreal. Todos os montrealenses vão para o norte e têm casas de verão. Então eles tinham um grande resort lá em cima para eles. Era uma sociedade secreta. E eles tinham, em 31 de outubro, Halloween. Eles tinham o que eles chamam de sacrifícios de animais vivos. Eu não sei o que é, nunca poderíamos descobrir. Até o momento em que o Senhor me tirou de lá, eu ainda não tinha descoberto o que era. Assim você tem essa intriga envolvida lá. Ele falou sobre os 3 únicos serviços que eu participei lá, e ficou em minha mente para sempre. Um foi intitulado de Idolatria Cristã. Outro tinha o título O Super Engano de uma Nova Era Gloriosa. E eu digo que se aplica para a nova era hoje. E isto era 1946. E o outro era o Grande Conselho Geral de Satanás de 1700. E eu devo dizer que essas coisas que eu vi lá me abriram os olhos. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre o Grande Conselho Geral. Ok. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com o objetivo em mente. Foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo. E Lúcifer também previu uma outra era que estava a seguir, onde tremendas descobertas científicas seriam feitas pelas pessoas. E nós entraríamos em uma era única que iria mudar a maneira que todos vivem. Também serviria para introduzir o fim dos tempos e o fim do grande conflito entre as forças do bem e do mal.
E o sacerdote disse que Lúcifer vinha estudando a Bíblia e encontrou em Daniel 12, 4, onde somos informados sobre o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ele entendeu que estavam chegando perto do fim e que ele teve com todos os espíritos conselheiros para mudar os seus modos de operação, a fim de iludir as pessoas e encontrar uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo. E ele foi muito sincero sobre isso. Sim, dizendo a você e ao resto do grupo, 60 ou 70 pessoas lá, os planos que Lúcifer tinha revelado para ele. E no momento em que o conselho chegou ao fim, eles tiveram 3 principais políticas que iriam ser seguidas. Primeiro, eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você vê, até aquele momento, você poderia andar pelas ruas de Paris e você teria sinais que diriam que você tem um adivinho ou uma cartomante de algum tipo. E se você quiser colocar uma maldição sobre alguém, você poderia ir e ver essa outra senhora de idade lá. Você sabe, as bruxas antigas. Mas agora isso tinha que mudar. Lúcifer disse que nós temos que nos certificar que as pessoas, seres humanos, comecem a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Você sabe, Roger, que é interessante porque uma pesquisa recente mostra que mais de 75% das pessoas hoje não acreditam em um demônio real e tangível. Mas há um? Sim. Agora, a próxima coisa. Na política de 3 partes que tinham adotado lá. A segunda era encontrar uma maneira de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas. E que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo. E apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade. Então, uma parte do que o sumo sacerdote lhe disse era a estratégia de Satanás para tomar o controle das mentes das pessoas? Eles sentiram que, tomando o hipnotismo fora do reino do ocultismo e introduzindo-a como uma nova ciência para o benefício da humanidade, poderiam então usar pessoas de grande renome, educadores, pessoas de capacidade, que iriam fazer grandes coisas, como supostamente fazer as pessoas regredirem no tempo a vidas anteriores que tiveram. E é claro, depois de terminada a sessão, a pessoa não sabe nada sobre a história antiga, nem sobre a pessoa que ele ou ela tem falado, sobre a execução de certos atos, vamos dizer, de 3 a 4 mil anos atrás. Mas essa era a sua estratégia. Agora, o que isto faria pela coisa é isto. Isto iria criar na mente do público em geral, solidamente estabelecidos agora no público em geral, uma confiança inabalável naquele grande engano. Em outras palavras, as pessoas que acreditam nisso, essa pessoa foi hipnotizada, foi regredida no tempo para vidas passadas, e crê que fez isso, e fez isso sem engano, e foi talvez Alexandre, o Grande, diremos, ou alguns de seus generais, e as pessoas, depois de terminada a sessão, saem do hipnotismo, e ele ou ela não sabem o que estão falando. Portanto, agora esta seria uma forma de descristianização do mundo ocidental, através da avenida do misticismo. Agora chegou o tempo quando Lúcifer decidiu que ele tinha que escolher uma pessoa para começar essa coisa. Franz Mesmer, que foi um médico austríaco, que foi escolhido porque ele era o mais capacitado. Mesmer deu origem a uma teoria chamada de magnetismo animal, mais tarde chamado mesmerismo. Mesmer foi conduzido pelo espírito para crer, e isto é o que disse o sacerdote, foi conduzido pelos espíritos a crer que certas pessoas têm uma influência magnética dentro de si, por assim dizer, que iria fazer com que tenham um grande poder sobre outras pessoas.
até mesmo ao ponto de colocá-las em um transe. E naquele tempo, isso foi prontamente aceito pela população em geral, o tempo que viveu Mesmer. Então as pessoas perceberam, eles disseram que algumas pessoas têm a capacidade de colocar você em um transe desta forma. Agora, no tempo em que ele morreu, em 1815, muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia. Mas magnetismo é o mesmo que mesmerismo? Está certo. Hipnotismo é mesmerismo, que foi desenvolvido para um alto grau de refinamento. O sacerdote passou a dizer que o plano de Satanás para enganar a família humana deste modo, diz ele, é a coisa mais intrigante para a sua mente. E ele continuou dizendo como estava para ser trazido. Ele disse que um indivíduo com o nome de Darwin e o outro indivíduo com o nome de Thomas Henry Huxley seriam usados pelos espíritos porque, em sua infância, tinham sido hipnotizados por médicos e eles deduziram que seriam realmente bons súditos para levar as pessoas para essa crença que eles tinham, que Satanás queria trazer para a vida das pessoas. E quais foram esses 3 pontos que nós temos, Roger? As 3 coisas foram, número 1, que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele e seus anjos existem. Segundo ponto que você disse, tinha que ver em tomar o controle das mentes das pessoas, tá certo? O terceiro ponto foi o quê?